Bom dia. Olá, pessoal. Olá, Biolandina entrou aí. Saudades daquelas batatas maravilhosas. Vamos aguardar aí mais um pouquinho e a gente já começa. E aí, alguém já. Tá todo mundo me ouvindo bem? Oi, Joana. Tudo bem? Quem aí conseguiu juntar os ingredientes pra gente fazer hoje juntas? Vamos fazer, Joana? Vou pegar mais alguma coisinha aqui só pra gente daqui a pouco começar. Ah, a Joana fez uma pergunta boa de como escolher a berinjela. É, a berinjela, o ideal, ela tá mais nova possível, assim, né? Quando você pega a berinjela, que você vê que ela tá com muita semente, significa que ela é uma berinjela mais madura, mais velha, digamos assim. Né? Então, quando a berinjela tá com aquela massa bem, eu vou abrir uma aqui. Hoje eu fiz duas. Uma tava com muita semente, então significa que ela tava mais velha, e outra eu abri e tava bem parecendo a massa mesmo, e aí é porque ela tava mais nova. Então, em tempos de restrições nos mercados, fica bem difícil da gente conseguir uma uniformidade nas nossas berinjelas. Tanto que, ó, eu tô com uma aqui que eu vou usar hoje, ó, ela já tá até, comprei ontem, tá ruinzinha. Essa parte aqui, ela tem que estar mais fresca, tá? Ela é mais fresca, desculpa, mais verdinha. Quanto mais verdinha ela tiver, mais fresca ela tá? Então, quando ela tá muito escura aqui, significa que ela já foi colhida há algum tempo, que ela já é mais antiga, tá? É, Hoje a gente vai fazer berinjela recheada, com arroz integral, com frango e os temperinhos. É, Nessa receita você pode fazer com abobrinha, rechear com batata doce, enfim, você pode. A escolha é o que você tiver em casa. Se você não tem uma berinjela, use uma abobrinha. Se você não tem uma abobrinha, você pode fazer esse recheio, por exemplo, numa folha de repolho que tá aí, você só ferventa a folha, faz a trouxinha e pronto, esse recheio que a gente vai fazer da berinjela. Então, se você quiser saber, se você tá meio ainda não sabe a receita, nos stories tem e a gente vai deixar depois no feed, tá? E a berinjela, quanto mais velha, ela mais amarga, tá? Então, quando você come aquela berinjela que ela tá amarga, é porque ela já tá bem mais velha. Então, as sementes é um indicativo e o sabor dela também. Quanto mais antiga, mais amarga. Oi, Bel. Oi, Carol. Tudo bom, gente? Que bom que vocês estão aqui.
tá? Se eu pegar, deixa eu ver se eu tenho alguma das berinjelas ali com um caule do jeito que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, gente, achei uma. Essa aqui tá quase fresca, tá? Então, em tempos de restrição no mercado, a gente fica um pouco preso ao que tem disponível, tá bom? O tomate, eu sempre uso orgânico. Eu tiro a pele porque ele fica mais... eu quero que ele traga a umidade pro prato. Então, por isso que eu uso o tomate no recheio, tá? Então, por isso que eu uso o tomate sem pele. Voltando aí a uma pergunta da Joana, que quanto mais nova, mais brilhante, né? Ela fica mais bonitinha, a berinjela, tá? Então, é isso. Vamos começar? Beijo pra Maria, Maricota, que tá me assistindo junto com a Bel. Depois a gente vai fazer essas batatas peruanas aí, né? Então, gente, olha, eu vou usar um frango, um peito de frango. Eu peguei, piquei ele, tá? Assim. E pode ser moído, pode ser um frango que já estava temperado na geladeira. Pode ser uma carne moída também, que você já tinha no almoço do dia anterior ou do jantar, que você quer aproveitar, fazer uma coisa diferente, você pode usar, tá bom? Então, né? Por isso que eu tô brilhando também aqui, né, Joana? Ó, quanto mais jovem, mais brilhosa, né? Ai, ai. Aqui eu piquei a cebola e tem o alho aqui também picadinho, tá? O que eu vou fazer com isso aqui? Para facilitar, eu vejo muitas pessoas quando me vêm me perguntar, tem muita gente que tem muita dúvida com o básico, né? Então até depois eu vou sugerir para Joana pra gente fazer uma live de caldinhos, sabe? Para ter congelado em casa, para praticidade. Então, por isso que eu quis fazer a receita a partir do básico, que é um franguinho refogado. O que eu faço? Eu coloco um fio de azeite numa panela. Panela, gente, eu vou pôr aqui um fiozinho de azeite, tá? Aqui ó, isso de azeite. E vou ligar meu fogão. Já volto, eu voltei. E aí eu refogo a cebola e o alho e depois eu refogo rapidamente esse frango. Por que eu não posso deixar muito tempo o frango refogando muito? Porque ele vai ficar ressecado e a gente vai colocar ele no forno. Então, se eu vou usar ele para um outro prato, para colocar no forno, eu sempre deixo o frango levemente mal passado, né? Mas só refogado para poder ele não ficar seco e você manter a umidade do frango, tá? Então, eu liguei a minha chama aqui. Eu vou ver se eu consigo mudar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Tá? Meu mise en place todo ali. Então, eu liguei aqui, eu vou colocar a cenoura na panelinha. Eu comecei a falar da panela e acabei interrompendo. Eu gosto muito das panelas de inox. Tem muita gente que reclama de panela de inox e esses dias que eu estou em casa eu descobri, porque eu tenho dois tipos de panela de inox. Uma com a lateral mais fina e a outra com a lateral mais grossa. Eu amo as minhas panelas de inox, que são essas que eu estou usando aqui, tá? São ótimas,
mas ela precisa ter a lateral grossa para ela não queimar. Então, toda vez que você... preciso comprar uma panela, ela tem que ser do mesmo tamanho, da mesma espessura, tanto embaixo quanto em cima, nas laterais. Porque senão ela vai queimar na lateral, porque ela vai esquentar mais rápido, e embaixo não. Então, essa é a diferença de uma outra panela de inox que eu tenho aqui, que a lateral é fina, então queima rapidamente nas laterais. E embaixo ela mantém mais a temperatura, mas não é tão boa, tá? Então, panela boa é panela grossa, tá? Pensando em nutrição aí, a Joana tá dando as dicas dela. Então eu tô refogando aqui a cebola, tá? Refoguei rapidamente e vou pôr o meu franguinho picado. Tá? E mexer. Vou temperar agora com o sal e os temperinhos que eu gosto. Então, aqui, gente, quem gosta de cúrcuma usa, quem gosta de pimenta de cheiro pode colocar, páprica, use a sua criatividade neste momento, use os temperos. Eu sempre tenho... eu tenho minha hortinha, tem os temperos que eu fico variando. Então tem sálvia, tem orégano, tem cebolinha, salsinha, manjericão. Então tudo isso ajuda a dar sabor, tá? Então, se você tiver essa disponibilidade de ter uma horta, legal. Se não tem, compre os temperinhos e tenha eles à mão, do que você usar um produto mais industrializado, que não vai dar um sabor tão diferente quanto um tempero fresco, tá? Eu sou fã de tempero fresco. Então eu refoguei aqui, tô refogando o meu franguinho, tá? Enquanto eu refogo o frango, eu vou mostrar pra vocês, porque aqui é igual na TV, né, gente? Vocês estão no celular. Eu já tenho um frango refogado aqui, tá? Eu pus aqui nesse meu, eu coloquei um pouquinho de pimenta de cheiro porque eu gosto. Fazia tempo que eu não usava. Então, meu frango já tá pronto aqui. Rápido, foi muito rápido. Vocês vão ver que o tempo que ele vai ficar aqui na panelinha que eu coloquei ali, vocês vão ver a textura que ele vai dar. Eu já tenho o arroz integral também cozido, tá? O que eu faço com arroz integral? Em tempos assim, que a gente tem a vida corrida, né? Até aqui, quem tá em casa sabe que não tá fácil, né? A gente tem muitas obrigações também para fazer e cuidar também, né? Eu faço uma quantidade razoável de arroz integral e aí eu coloco eu separo em porções para semana. Então, todos os dias, aí eu como aquele dia, o que sobrou daquele dia, eu separo nas porções de 5 dias, por exemplo. E aí, todo dia eu vou lá e tiro um do congelador e congelo. Então, eles estão congelados, o arroz integral, você consegue fazer isso tranquilamente. E é prático. Você só põe na panela, esquenta e pronto, tá? Então, eu gosto muito do arroz integral. Hoje em dia tem muito arroz integral aí no mercado, muito gostoso. E já encontrei uns biodinâmicos, orgânicos, diferentes, que eu gosto. Eu como arroz integral todo dia. E pra ficar bom, ele tem que ficar bem cozidinho. Ele demora mesmo. Em torno de 40 minutos cozinhando. Qual é a minha receita? Eu pico um alho, um azeite, douro um pouquinho o alho, refogo na verdade, o alho dourado ele amarga. Ponho o arroz, ponho a água quente, tempero com sal e depois eu ponho uma pimentinha de cheiro, sem picar, só por cima, enquanto está cozinhando. Então ela vai passar aquele sabor da pimenta de cheiro, porque eu gosto,
pro arroz. Então fica um arroz gostoso, temperadinho e que faz sucesso aqui em casa, tá? Então, eu tô aqui, já temperei já tô com os meus ingredientes à mão. Eu vou fazer uma misturinha. Vou pegar aqui uma panela, uma bacia. Eu vou misturar o arroz, tá? Ó, o arroz ele ficou até com caldinho, porque ele realmente não é para secar na panela, aquele caldinho, porque senão ele vai ficar ressecado na hora que você assar. O frango, né, o arroz integral. Eu vou colocar aqui o meu tomate picado. Então, o tomate picado eu adicionei a minha receita para que... Eu vou baixar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Assim, né? A castanha de caju. Ah, posso usar outra castanha? Pode, sem problema. E o meu cheirinho verde, tá? Vou colocar aqui o cheiro verde. Vou misturar bem. E aí, enquanto a gente vai descascar, eu vou descascar uma berinjela para vocês perceberem a diferença entre elas, tá? Tomate sem pele. Ah, eu vi uma pergunta aí e não respondi. Pode ser sobrecoxa, tá? E você só vai picar, tirar desossar e tira a pele, tá? Pode usar carne, como eu falei, né? Agora eu vou pegar, deixa eu só desligar a panela aqui. Vou pegar a minha, eu vou cortar a berinjela. Gente, olha como ficou. Tá? Misturadinho aqui. Isso aqui já dá uma refeição, né? Pra quem quiser. Vou pegar a berinjela aqui. A receita original, ela é com a berinjela menor. Ela é uma berinjela bem novinha assim, pequena, tá? Você só corta aqui e faz o recheio. Como a gente tem uma berinjela um pouco maior, eu corto... Vou baixar um pouquinho aqui pra vocês darem uma olhada. Eu vou cortar bem próximo do caulezinho aqui, né, dela. E aí, é até engraçado, eu tava hoje de manhã quando eu fiz, eu peguei e cortei, ela ficou uma berinjela meio tortinha. Aí eu quis cortar reto e ela ficou torta. Aí eu falei assim, gente, tem que cortar torto pra ficar reto. Porque se cortar reto vai ficar torto, entendeu? Então, acho que não, né? Então eu vou cortar torto pra ficar reto. O que eu quero dizer? Porque se eu quiser deixar a berinjela assim, aqui embaixo eu vou ter que cortar nesse sentido, ela vai ficar torta, né? Embaixo, tá? Mas aí ela vai ficar em pezinho. Então, vamos ver se eu vou conseguir. Eu tiro as duas extremidades, tá? Agora vocês conseguem perceber? Essa daqui tá com a semente mais clara. Significa que ela tá mais jovem, tá? Eu quase consegui. Eu cortei um pouco torto. Tinha que cortar mais torto ainda. E aí eu vou cortar, pra ela não ficar muito alta, eu vou cortar ao meio. E vou... Ó como a sementinha dela tá branquinha, branquinha, branquinha. Que significa que ela tá nova, tá? Eu cortei reto, ficou torto. Vocês vão entender isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu pego uma colherzinha dessas de chá e vou abrir a minha berinjela para colocar o recheio. E aí você faz isso aqui, ó.
Conseguiu? Ó, vocês conseguiram enxergar? Tá vendo? Eu vou tirando, fazendo esse buraquinho com essa colher. Vocês vão ver que é super prático, ó. Pronto. Deixei, né? Não pode abrir aqui, ó, a berinjela oxidando. Vou temperar com sal e azeite. Um pouquinho de pimenta. Tempero. Vou fazer a mesma coisa com essa. Ó a técnica, tá? Você pega a colherzinha e vai girando e ela vai fazendo o seu conezinho aqui, tá? Se alguém quiser aproveitar isso aí, esse miolinho, pode fazer uma caponata de berinjela. Bate, mistura ela com cebola, cenoura, põe no forno com azeite, tempera, fica ótimo. Tá? Temperei aqui. Eu vou pegar, faltou eu colocar o ovo na minha receita, né? Na minha misturinha. Por que que eu coloco o ovo? Para também manter a umidade dentro do arroz, eu não quero uma comida seca, eu quero uma comida úmida. Então eu coloco esse ovo na minha misturinha aqui. Tá? Então, vou fazer o meu cremezinho aqui, vai ficar bem cremoso. E ponho dentro das berinjelas. Então, já temperei a berinjela e vou colocar dentro da berinjela. Aqui, mais um. Vocês vão entender que cortar torto fica reto. Já vou mostrar pra vocês o que é isso. Eu vou pegar a minha... Gente, eu já desliguei o frango, viu? Esqueci de avisar aqui. Lembra que eu falei que se cortar reto fica torto? Ó, tá vendo como ela ficou torta? Agora, se você cortar torto, ela fica reta? Ó como ela ficou retinha. Essa daqui, ó. Conseguem comparar? Essa ficou mais reta do que essa. Então, embaixo você tem que cortar mais tortinho, pra ela ficar em pé. Eu posso usar as tampinhas que eu cortei pra assar assim, né? Então, ela vai ficar desse jeito. E eu ponho pra assar. Forno pré-aquecido, 180 graus, mínimo 25 minutos. Tem forno, dependendo do forno, o meu, por exemplo, tem convecção, então ele vai mais rápido. Forno que não tem convecção demora mais um pouquinho, tá? Então, o ideal, vocês vão ver quando eu trouxer a que já assou, é que a berinjela esteja macia. Porque você consegue cortar, ela vai ter um sabor mais suave, um sabor mais adocicado. Então, o ideal é que ela fique macia. O tempo do seu forno vai depender do quanto a berinjela vai ficar macia. Então, eu vou colocar ela no forno e vou trazer o próximo. Gente, olha aqui, ó. Essa aqui já foi assada, né? Eu pus com a tampinha, tá? Mas pode ser sem, ó. Tá vendo? Eu cortei reto, ficou torto. Esse aqui eu cortei torto, ficou reto. E é isso, tá? Vocês conseguem perceber o tanto que ela tá macia, ó?
tá bem macia, tá? E é assim que a gente serve. Então é um almoço, pode ser o jantar prático, tá? Recomendo, se for congelar, congelar já assado, não congela porque tem ovo cru, né? Não congela direto. E é isso. Você serve acompanhado de uma saladinha, de folhas, tá bom? Mas eu vou experimentar porque, né, tem que ver se tá bom. Gente, que pena que vocês não podem comer, né? Se fosse um tempero meu, que onde vocês assistiam como antigamente, tenho certeza que vocês iam adorar, porque eu adorei essa receita, ficou muito gostosa. Com maçã também fica muito bom. No lugar do tomate você pode colocar maçã, ou pera, ou até laranja você pode pôr, que dá a umidade. Então você mantém a umidade dentro, ó, da sua berinjela. Se fosse uma abobrinha, também daria, tá? Então, eu recomendo. Se vocês quiserem fazer para hoje à noite. Ficou muito bom. Gente, é isso. Alguma dúvida vocês têm sobre a nossa receita de hoje? Vocês querem perguntar? Será que eu perdi alguma coisa da receita? Dá alguma dúvida? Quero também saber o que vocês acharam. Se fizerem a receitinha, me mandem a foto, manda pro Tempero Meu, marca o Tempero Meu, me marca, @Tempero Meu, Gabi Piquet. Colocam também hashtag Tempero Meu em Casa, tá bom? Olha, ficou muito bom, gente. Quem não quiser usar o arroz integral, pode usar quinoa. Quem não quiser usar o arroz, pode usar só o frango ou só a carne, tá? Uma receita, se quiser transformar uma receita vegana, o que você vai fazer? Ao invés de você colocar o frango, você vai colocar cogumelo e tira o ovo. Como o cogumelo tem muita umidade, ele vai dar umidade. Você pode colocar com a pera ou com a maçã, ele vai dar umidade no seu recheio. Você pode transformar isso numa receita vegana. O tempo de forno, a maioria eu daria 25 minutos. O meu forno é 25 minutos, tá? Mas você pode colocar por... Depende muito do forno. O mínimo é 25 minutos. A berinjela tem que ficar macia, tá? Você tem que conseguir ver que ela tá massinha, tá bom? É assim que você vai saber se o tempo foi suficiente para a berinjela ficar macia, tá? Então, o mínimo 25 minutos eu acredito que é o suficiente para você homogeneizar todos os ingredientes ali dentro que ele vai assar e deixar a berinjela macia, tá bom? Mais alguma pergunta? Forno elétrico, Carol, mesma coisa. O meu é elétrico com convecção, 25 minutos, tá? Normalmente forno elétrico é menos tempo. Forno a gás demora um pouquinho mais, porque o aquecimento dele é um pouco diferente. Se é um forno maior, ele demora mais, tá? Mas eu acho que é isso. Mais alguma dúvida? Gente, muito, muito obrigada. Não esqueçam de mandar foto. Bel, deve dar pra fazer. Eu nunca fiz em Thermomix, então não sei te dizer. A Thalita, ganhadora do sorteio cultural lá, entrou. Thalita, tá bem? Essa receita foi feita especialmente pra você, tá? Na Air Fry dá pra fazer. Pode colocar na Air Fry também, tranquilamente. Aí a temperatura, coloca uns 200 graus, vê com 10 minutos como que vai ficar, tá? E aí, se precisar, você coloca um pouquinho mais de tempo.
A receita já tá salva nos stories, a gente vai disponibilizar também no feed, eu acredito. Confirma aí, Joana, por favor. E aí, Biandina, a gente tá aí pra fazer. Semana que vem a gente pode fazer uma receita aí com as batatas, se vocês quiserem, tá? Tô morrendo de saudade dessas batatas gostosas. E eu quero ver, Thalita, a foto, tá bom? Dani, como tá a Pedroca? Muito, muito obrigada, gente. Não é pra eu dar oi pra quem gente chega atrasado. Eu não dei a última dica, que eu olhei aqui pro meu pratinho que sobrou, eu montei, sobrou um pouco, né? Desse arroz com ovo. Gente, põe na frigideira isso que sobrou, serve no almoço, tá? Ou então pode pôr numa forma só o arroz né, esse arrozinho, põe numa forminha, põe no forno também. Você aproveita o que sobrou, não joga nada fora não, né? Porque tá com ovo cru, então você precisa fazer isso, tá bom? Muito, muito obrigada, adorei, fico muito feliz que vocês também tenham gostado e até a próxima, tá bom, gente? Tchau, tchau. Joana, a próxima eu quero você aqui, viu? Na live.